Pronto, achei. Achou! Achei. Às vezes é difícil mesmo, porque mudou tudo, mudou o layout, mudou tudo, né? Não, Então, agora estamos em nova fase, entendeu? nova fase, novo layout, está tudo bonitinho. Um beijo, Daiane. E oi, Miguel, e boa tarde para todos e Oi. todas que estão aqui acompanhando a gente já. Estamos cada dia mais jovens, cada dia mais bonitos, mais inteligentes, É para verdade. homenagear o nosso programa que fala da idade. A juventude está dentro da gente. Daqui a pouco Exatamente. Esse é o grande segredo, e é o segredo que a gente tem que passar para as pessoas. É que essa questão da juventude, e a gente vê no Brasil que a gente vive, quantas pessoas jovens tendo pensamentos tão conservadores, tão reacionários, tão antigos, entendeu? E quantas pessoas mais idosas, mais velhas, com pensamentos transformadores, revolucionários, tudo mais. Essa é a nossa grande luta, é mostrar para as pessoas que a idade não tem nada a ver com o envelhecimento, a idade não tem nada a ver com conservadorismo, com ser reacionário. A gente tem que tocar a bola para frente, entendeu? Tá? E para dizer o seguinte, nem vou mostrar até aqui um desenho do Ziraldo que mostra que nem super-herói resiste, entendeu? Então, olha só, esse é o desenho que o Ziraldo, é uma da série do Ziraldo sobre os heróis. Os heróis todos velhinhos, idosos, em cadeira de balanço, mas estão aí, os heróis estão aí, rindo, felizes e contentes. Super-homem aqui, cheio de remédio, cheio de coisa, mas feliz e contente. É mais uma sacada do nosso grande Ziraldo, que faleceu há pouco, né, no alto dos seus 92 anos, entendeu? Então, 91, né, estava para fazer 92. E, enfim, foi uma pessoa brilhante que valorizou muito todo esse processo de genialidade, mesmo passando da idade. O Zuenir Ventura vai fazer 93 anos, né? Vai ter uma festa em homenagem a ele. Zuenir Ventura é outro exemplo, companheiro do Ziraldo de trabalho. Eu conheci os dois na revista Visão, isso lá em 1967, quando eu fui levar meus primeiros desenhos. E o Aroeira, que é o outro que completa agora, nesse sábado, 70 anos, e será imediatamente convidado para o nosso programa. Vamos trazer a nossa convidada, Miguel? Vamos, claro. Eu só queria fazer essa introdução temática e chamar a Andréa Pachá, nossa querida amiga, para falar aqui sobre o envelhecimento. Então, vou apresentar... Deixa eu tirar aqui. Traz ela. Andréa Pachá, desembargadora, escritora, escreveu vários livros: A Vida Não é Justa, Velhos São os Outros, Segredo de Justiça, e outros livros, entre eles também sobre feminismo, com a Vilma Piedade. Vamos trazer ela aqui, ó. Ei, Andréia. Oi, Regina, Miguel, coisa boa encontrar vocês. Tudo bem? Delícia. Eu estava aqui querendo entender por que o Aroeira vai fazer 70 anos e ainda não foi ao programa, e eu que acabei de fazer 60 fui convocada. Não, aquele... Ele falou que ele não podia participar do programa, que ele era muito jovem. Então, agora que já é público... Não, e você não está sendo chamado porque você entrou na categoria, você está sendo chamado porque você escreveu sobre a categoria. Mas agora eu tenho lugar de fala. Exatamente. Então, sempre é uma delícia ter a Andréia aqui com a gente. Que bom que você veio, obrigado por aceitar conversar com a gente. E a nossa conversa, Andréia, é essa que o Miguel estava dizendo aí. Eu não sei o que você acha, mas queria te perguntar, depois eu quero que você fale sobre o seu livro, especificamente, mas queria saber se você acha que existe no Brasil
um movimento anti-etarismo consistente, porque a gente vê, teve um movimento negro, um movimento LGBT, que ia mais, isso tudo ganhou uma força, mas eu não sei se o anti-etarismo, né, ganhou também algum espaço nessa sociedade. O que você acha? Olha, Regina, eu acho que esse processo de envelhecimento é tão desigual quanto o país que a gente vive. Então, enquanto a nossa demanda tem sido pelo antietarismo, porque é perceptível que existe um preconceito muito grande quando se fala de envelhecimento, há demandas que dizem respeito ao envelhecimento como um direito. E isso tem sido reivindicado desde que se sinalizou que nós viveríamos em um país velho. Porque vamos desmistificar esses nomes para a gente não ficar buscando eufemismos, e porque velho, quando você vai buscar no dicionário, está sempre associado a alguma coisa ultrapassada, gasta, antiquada, mas velho, como classificação etária, é uma condição de quem não morre jovem. Então, é quase que uma forma de perceber os avanços da tecnologia, da ciência, que trouxeram a gente até aqui. Porque há 20 anos se morria muito mais cedo. Há 20 anos, a idade mais longeva que se imaginava era 75, quem vivia 80 anos estava vivendo num lucro. Então, hoje, quando se fala de envelhecimento, se fala de um avanço de qualidade de tecnologia, especialmente de saúde. A nossa condição hoje é muito melhor do que a condição dos que nos antecederam. Só que, como todo direito, isso vem com uma série de problemas. Primeiro, que o envelhecimento não é um direito de todos e de todas. As pessoas mais pobres, os mais negros, o corte racial e o corte social é muito impactante no processo de envelhecimento, porque a maioria não vive tão longevamente quanto vivem as pessoas que têm acesso à higiene, à educação, à cultura, à saúde. E o que tem acontecido é que, com esse avanço da vida, né, com essa possibilidade de viver mais, nós não temos nos preparados para enfrentar esse momento do envelhecimento. Porque quando a pessoa chegava ao fim de um trabalho ou ao fim de um projeto, ela tinha 60, 70 anos e estava pronta para virar vovô, vovó, ou então para esperar a morte chegar, que era esse o destino dos velhos. Hoje, nós temos, chegando à velhice, uma geração que revolucionou os costumes, os comportamentos, que enfrentou os preconceitos e que está aí cheia de projetos, de possibilidades e de desejos. Eu me incluo nessa. Em 68 tinha 18 anos, vivi aquela transformação toda na idade perfeita. Como é que você chega nessa idade, depois dessa trajetória, vai se conformar com o lugar de ficar no cantinho esperando a morte chegar? Claro que não vai. Vocês vão ter que me aguentar, como diria um técnico da seleção. E o mais cruel, o que eu percebo como mais difícil, mais cruel para a gente equacionar essa sobreposição de gerações coexistindo, é que a vida hoje exige das pessoas um lugar que é um lugar que não tem nada a ver com o alcance humano, com o alcance existencial da nossa vida. Então, o velho, para ser respeitado nessa sociedade que a gente vive, ele precisa ser jovem. Uma coisa é você ter uma pessoa que envelhece que tem acesso à estética, que tem acesso à ciência, e que pretende fazer uma intervenção, parecer, mas isso é um direito, qualquer um tem esse direito, qualquer um que tenha dinheiro tem esse direito. Mas isso, como imposição, é inaceitável. Você não pode querer pautar um segmento da população em razão da idade. É como se você dissesse que todas as pessoas que envelhecem são iguais, têm as mesmas necessidades, têm as mesmas características e devem se comportar de determinada forma. E essa semana, conversando com a Margarete Dalcoma, que ela veio conversar com uma turma aqui de aposentados e de pensionistas, e ela disse uma coisa que é real. Nós temos hoje uma realidade, muitas famílias, que são as pessoas velhas que dão suporte
inclusive financeiro, para todos os filhos e netos. Então, esse lugar é um lugar de poder, é um lugar que não se admite que alguém chegue e comece a tratar no diminutivo, ai, que bonitinho, vai tomar uma injeçãozinha. E isso é uma coisa assim de uma imbecilização. É verdade. É um horror. É um Eu não horror. vou aceitar isso nunca. Jamais, jamais. Quer dizer, como é que você, no auge da tua autonomia, do teu protagonismo na vida, sendo responsável, muitas vezes, pela vida financeira da família inteira, vai se permitir que alguém te coloque num lugar de inábil, de incapaz? Então, tem aparecido alguns conflitos que nascem aí desse tipo de impasse, e outros tantos que fazem parte da crueldade de uma sociedade que não aceita a velhice como um direito. Eu tenho feito um discurso de reivindicar o envelhecimento como um direito fundamental, o envelhecimento com autonomia, porque todos nós que tivermos sorte vamos envelhecer. Queremos envelhecer numa condição melhor, né? Tem uma questão, né, André? Eu queria ouvir você sobre isso, sobre o envelhecimento, que são duas vertentes, entendeu? Tem a vertente do direito a envelhecer com saúde, envelhecer e ter os mesmos direitos que as pessoas mais jovens, ou seja, participar da sociedade, do mercado de trabalho, produzir, ser contratado, receber dinheiro. Isso é um direito que nós aqui que temos saúde reivindicamos o tempo todo. E também o direito dos mais velhos que não têm essa mesma condição, que são os aposentados, os que precisam de uma assistência, de um acompanhamento, de um cuidador qualificado, entendeu? Para que tenha uma vida digna de uma pessoa que já viveu tudo aquilo que precisou. Quer dizer, então, são nuances bem diferentes, entendeu? Nessa questão do envelhecimento. Você sabe que eu sempre penso que a gente está vivendo uma experiência muito inédita, nós todos que estamos vivos hoje, que somos contemporâneos, é a primeira vez na história da humanidade, pelo menos tal como a gente a concebe até aqui, que nós temos 5 gerações coexistindo. 5. Não é raro hoje você encontrar centenários. Isso era uma coisa impensável. Então, você ter 5 gerações coexistindo com a transformação do mundo tão rápida como ela vem, é outra questão, porque assim, você antes contava geração a cada 20 anos. Hoje, a cada 2 anos, a transformação tem sido tão rápida que a gente não consegue acompanhar essa mudança. Então, tem um corte aí que eu acho muito brutal para o envelhecimento, que é o corte tecnológico, porque essa mudança para esse momento de tecnologia que nós vivemos exclui muita gente da possibilidade da emancipação econômica nesse contexto das sociedades de consumo, das sociedades do supercapitalismo, concentradoras de renda. Não há lugar para atributos que deveriam ser insensados no envelhecimento. O Cícero, aquele tribuno romano, ele escreveu um livrinho, Saber Envelhecer, quando ele tinha quase 80 anos, ele viveu muito. E ele, naquele lugar, quer dizer, 40 antes de Cristo, se eu não me engano, ele escreveu um livrinho que ele dizia, fazia um elogio à velhice. Ele dizia que a velhice enfrenta 4 problemas muito identificados, isso para ele naquela época, que a velhice nos afasta da vida ativa, que a velhice diminui a nossa capacidade física, reduz a nossa capacidade física, diminui os nossos prazeres, e aí ele falava dos prazeres sexuais, porque ele era de um tempo que não existia Viagra nem reposição hormonal, e que a velhice nos aproxima da morte. Desses 4 aspectos da velhice, ele ia enfrentando um por um, porque ele vivia numa sociedade que dava para o idoso uma dimensão de respeito e de conhecimento, que ele era respeitado naquele ambiente, ele sabia mais, ele se preocupava mais com a comunidade. Então, o que ele apontava como um problema da velhice, ele descartava, ele dizia assim, a gente não tem saudade dos tempos que ficam para trás, cada tempo é o seu tempo.
Então, a criança é criança, o jovem é jovem, o adulto é adulto e o velho é velho. Isso não é uma questão que tenha padrão comparativo ou que tenha saudade, é um tempo da vida. E quando ele falava, é curioso, quando ele falava do desejo sexual, ele dizia, por que a gente vai ter saudade de alguma coisa que nos deixa tão ansiosos? Cara, parece a raposa e as uvas, né? É um pouco de... Bom, deixa eu falar sobre isso que vai me aliviar um pouco. Por que você acha que hoje há esse preconceito em relação... Por que o velho hoje, o idoso hoje, não é valorizado como já foi? Ou é valorizado pelos indígenas? O que a sociedade criou que exclui os idosos? Eu acho que nós temos experimentado e temos visto isso, uma transformação valorativa do grupo social. Então, alguns valores que eram valores inerentes ao humanismo, à humanidade, solidariedade, ética, cuidado, foram valores que foram perdendo a densidade com o avanço do projeto do capital. Quer dizer, o que vale nessa sociedade? Quem produz, quem dá lucro, quem tem visibilidade, e a visibilidade não tem nada a ver com participar da vida pública, com fazer o bem, com ter um projeto coletivo, é uma sociedade mais narcisista, mais egoísta, e nesse ambiente, realmente, o idoso é descartável, porque ele não serve para esse modelo de sociedade. Como são descartáveis os grupos vulneráveis, que não se submetem a essa lógica do consumo. Então, é importante falar sobre isso, porque, gostando ou não gostando, querendo ou não querendo, o mundo envelhece e o Brasil envelhece. Nós já somos um país de idosos. Nós não temos mais uma pirâmide de jovens e de crianças que nos sustentem. A natalidade diminui, você hoje tem 1,7 filhos por família, o que é muito pouco, e você não tem quem dê sustentação a quem envelhece. Então, Pelo contrário, eu acho que a pirâmide está se fazendo ao contrário. Hoje já é um cálice. Então, para enfrentar esse momento, a gente vai precisar ser muito criativo e vai precisar retomar, possivelmente, alguns valores que são inerentes à humanidade, porque senão não vai ter para ninguém. Não vai faltar só para o idoso, não. André, você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Eu e Miguel eu sou um pouco mais jovem, eu tinha 14, 68, mas a gente é da mesma geração. E realmente é uma geração, a geração dos anos 60, 70, uma geração que vem lutando para abrir caminhos, né? Abriu caminhos em relação à mulher, em relação aos movimentos de direitos civis, em relação a querer mudar o mundo, em relação às desigualdades. Então, a gente está acostumado a vir lutando. Aí a gente imaginou que, chegando a uma certa idade, você ia descansar. Mas, como você disse, a gente vai ter que continuar aqui abrindo esse caminho, como a gente está fazendo agora, abrir esse novo caminho, né, que é o caminho para a gente encontrar um lugar até de produtividade, uma outra forma de produtividade que as pessoas mais velhas podem trazer para a sociedade, e também porque você pode julgar uma civilização, se ela é avançada ou não, pela maneira como ela cuida e como ela trata as pessoas velhas. Eu queria trazer aqui, a Deise aqui falou o seguinte: tenho 57 anos, mas não consigo acreditar nisso. Na minha cabeça, permaneço jovem, meu espírito é diferente do meu corpo físico. E essa é uma coisa que a gente sente o tempo todo. Você esquece. Eu fiz também, agora, 70 anos, e fico imaginando. Mas 70 anos, para mim, antigamente, era uma coisa inalcançável. Ainda bem que eu alcancei. Mas essa história de você não se sentir daquele jeito e continuar, talvez seja positivo, produzindo, talvez com um pouco menos de velocidade, de agilidade, mas continuar produzindo da mesma forma, né? É só uma questão para complementar o que você falou. E tem uma coisa que a gente espera também, depois de ter produzido tanto nesses anos, nessas décadas todas, a gente gostaria de um pouco mais de reconhecimento, talvez, do que a gente fez, entendeu? Viver um pouco mais disso do que ter que correr atrás como o jovem corre, nós continuamos correndo atrás da sobrevivência do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que falta, e aí eu acho que é um caso do Brasil especificamente, falta um pouco de reconhecimento ao trabalho das pessoas.
entendeu? Aos anos de trabalho que nós tivemos. A gente tem uma história muito instável, né, Miguel? A gente tem uma história interrompida por 20 anos de ditadura, de uma geração que era uma geração que veio transformar o país e que, de repente, viu esse projeto abortado por um silêncio de 20 anos. E, nesse mesmo momento, nós trouxemos duas gerações que cresceram já na lógica do neoliberalismo. Isso é muito claro, é muito visível, porque esse choque gerações não acontece mais no espaço do comportamento, porque muitos preconceitos foram suplantados, felizmente, na pauta identitária, mesma coisa. Também não são essas as questões que criam essa tensão geracional. O que cria a tensão geracional é uma maneira profundamente diferente de ver o mundo. Quando você fala de reconhecimento, esse tipo de reconhecimento é natural numa sociedade que tem o conhecimento como um valor. Numa sociedade que tem o lucro como um valor, esse reconhecimento fica relegado, descartado. Então, eu provavelmente estou dando menos lucro atualmente. É isso. É muito difícil tentar equacionar essas mudanças. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem um papel fundamental de quem já passou por esses lugares e que experimentou essas possibilidades de estabelecer algumas pontes, porque ninguém aprende se ninguém ensina. Então, é difícil você cobrar de alguma forma ou delegar para essa garotada que chega a responsabilidade de fazer diferente se o único mundo que eles conheceram é esse. Esse é um embate que eu tenho com muita frequência. Eu sei que é difícil, mas eu acho que o lugar da gente se colocar é um lugar mesmo de referência. Eles precisam, quem chega, precisa de referências de segurança. Quando a gente vê aqueles super-heróis ali envelhecendo, é verdade que nós tínhamos algumas referências de pessoas que na nossa vida iluminavam os caminhos, sabe? Eu acho que é uma coisa de você ter sorte de encontrar essas pessoas pela vida e, de repente, nós estamos nesse momento e não nos damos conta disso pela rapidez com que passou, porque é muito rápido, gente. Eu levei um susto. Eu vou contar uma história de tempo para vocês que aconteceu, eu conto isso até em um dos livros. Mas, Andréia, pois é, você está falando dos livros, conta a tua história, mas também conta as histórias de quando você fez esse livro especificamente, Velhos. Esse livro da velhice é um livro que foi difícil eu escrever, que eu achei que ninguém fosse ler, porque contar histórias da velhice é um pouco melancólico. A gente fala de um tempo, por mais potente que seja, por mais empolgante que seja com as novas possibilidades, é um tempo que leva a gente para mais perto do fim. Eu não gosto dessa história, mas eu sei que está lá. Em algum momento, o fim acontece. Talvez seja também uma maneira de você exorcizar isso, entendeu? Eu acho que sim, Miguel. E aí também foi a maneira de perceber que a morte não é um problema de quem envelhece, ela está mais próxima de quem envelhece, se pensa mais nisso, mas a morte acontece diariamente. Há pouco tempo eu acabei de julgar um processo de um bebê que morreu. Então, assim, essa questão é uma questão existencial. Mas quando eu escrevi esse livro, eu estava muito preocupada e impactada com a velocidade. E eu fui assistir ET, aquele filme 20 anos do ET, que tinha passado no cinema, e eu levei os meninos, já tinha os dois, aí falei, nossa, vocês vão ver um filme da infância da mamãe. Aí eu fiz as contas, o ET não era da minha infância, eu tinha quase 20 anos quando o ET passou. Eu falei, gente, o que aconteceu que já passaram 20 anos e eu não me dei conta? Aconteceu tudo. Minha vida virou de ponta cabeça. Eu fui produtora, fui escritora, fui juíza, tive 2 filhos, mudei de cidade. E eu não lembrava que 20 anos tinham passado com aquela rapidez. Aí eu falei, bom, mais um ET 60, mais 2 ETs acabou. Foi a conta que eu fiz. Só que agora eu completei 60. Mais um ET chegou muito mais rápido. E eu não tive essa percepção, exatamente porque eu tenho pensado nas possibilidades de continuar tendo projetos e pensando em projetos um dia de cada vez. Eu acho que isso é relevante para quem envelhece. Nós todos temos que fazer isso. Quando você perde a capacidade de se assombrar, de se assustar,
com o que acontece, de ter curiosidade. Eu acho que essa é a hora do que a gente chama do envelhecimento da alma. Quando a gente fica nessa luta, eu não me sinto, não me sinto velha, não me sinto velha. Isso daí, eu resolvi colocar a velhice num lugar objetivo. Não tem nada a ver com sentimento, é uma condição. Tem mais de 60 anos, somos velhos. Ponto. Dito isso, se somos velhos, como é que a gente pode experimentar a velhice sem que a alma se deteriore, sem que a gente se coloque num lugar de submissão, num lugar de ser levado de um... Filho é uma coisa impressionante, gente. Pega uma mulher hoje viúva aos 70 anos e vê se os filhos não querem decidir tudo por ela. Mamãe, esse apartamento está muito grande, a gente vai te mudar para mais perto. Eu não quero mudar. Papai não pode mais dirigir, tira o carro do papai. Então, tem algumas intervenções que nós percebemos, e esses movimentos, que as pessoas fazem pelo mais absoluto cuidado, por amor, mas que atrapalham, cara. Quem envelhece tem direito à autonomia, tem direito a ter voz, tem direito de dizer o que quer. É tão importante isso, né? Super, e tem que torcer. E você falou uma coisa... Você ia contar uma história, Andréia. Não, a história do ET. Tem as histórias do livro, a gente está falando de autonomia, tem uma história do livro, isso acontecia com muita frequência. O pai enviuvava e começava a namorar uma moça muito mais jovem. E aí os filhos queriam interditar o pai porque achavam que o pai estava gagá, estava pródigo, estava gastando o dinheiro todo. E tem uma história dessas que eu conto de numa audiência, o pai fala assim, eu não estou entendendo qual é a desses meninos. Eu tenho 84 anos, eu sou dono do meu dinheiro, eu já vivi a história de amor com a mãe deles, eu não acho que essa moça me ame, nem eu amo essa moça, eu gosto da companhia dela e dinheiro eu tenho. E o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, não está certo? E aí eu ri. Na audiência, ele estava absolutamente autônomo, sabia o que estava fazendo, e aí os filhos falaram assim, a senhora está rindo porque não é seu pai, né? Aí eu comecei a pensar no meu pai vivendo essa experiência, e talvez eu não fosse tão generosa mesmo quanto eu fui com o direito à autonomia, mas eu comecei a respeitar mais a autonomia e a voz de quem envelhece. A gente não pode escolher pelo outro. E já que nós sabemos que, eventualmente, há descontrole, porque ninguém conta com uma doença degenerativa, claro. Ninguém conta com Alzheimer, mas sabendo que isso é uma possibilidade, a gente tem como fazer uma manifestação de vontade enquanto somos lúcidos. Tem um documento que chama uma diretiva antecipada de vontade, que você escreve dizendo se você quer ser entubado ou se você não quer ser entubado, se você quer ser cremado ou não quer ser cremado. Se caso você tenha uma doença degenerativa, qual filho, ou qual amigo, ou qual pessoa você indica para ser teu curador? Quando você toma essas decisões e encara essa possibilidade, a sensação que dá é que você exorciza os fantasmas, que não dá azar falar da morte, e não dá nem sorte, não dá, assim, não dá nada, porque não adianta falar ou não falar, não faz diferença. Mas as pessoas têm medo de falar desses momentos, parecendo que estão atraindo alguma coisa ruim. Não. É preconceito, né? Uma coisa boba. Você falou de uma coisa, André, logo no começo, que é interessante. Eu até anotei aqui que você disse que antigamente as pessoas não envelheciam, né? As pessoas morriam. Era um processo que você não tinha o confronto com essa condição de envelhecer. Você tinha os jovens, eu me lembro, as pessoas com 40 anos eram velhas, entendeu? Então, é interessante esse negócio, porque a gente chega à conclusão que o envelhecimento é uma coisa nova. Entendeu? É um paradoxo real. É um paradoxo, né? Exatamente. Mas o envelhecimento a gente tem que aprender a lidar com ele como uma coisa nova. Não como uma coisa que a gente é obrigado a carregar, não, é uma coisa nova que surgiu, claro, e que nós temos que encarar, como a crise climática e tudo mais, são coisas novas que a gente tem que encarar. As redes sociais, entendeu? São regulamentações que a sociedade precisa fazer, entendeu? Para que tudo possa seguir. E a outra coisa que eu me lembrei o Ziraldo fez um desenho dos heróis dele, envelhecidos, e o Cazuza, que foi um poeta que não conseguiu envelhecer,
disse que nossos heróis morreram, os meus heróis morreram todos de overdose. Então, você vê como mudou a sociedade nesse tempo, como mudou o conceito de herói, né? E como a gente precisa encarar esse fato como um fato novo, não um fato velho. É isso. Assim, a velhice hoje está na vanguarda, né? A gente colocou a velhice no lugar de vanguarda. Eu toda vez que vou me reunir com pessoas, eu tenho amigos muito mais idosos, eu tenho amigos de 80, de 90, falo do Zuenir, agora o Zuenir é meu amigo querido, e eu recorro a esses meus amigos numa relação absolutamente horizontal. Talvez a gente precise ser generoso para estabelecer essa relação mais horizontal com a garotada, porque na Holanda essa experiência é muito potente. Tem alguns abrigos, algumas casas de longa permanência, que eles destinaram 20% ou 30% dos leitos para a população jovem, para os estudantes. E o compromisso único, eles não convivência, né? Eles não pagam pelo aluguel, mas eles têm o compromisso de conversar com os mais velhos. E eu tenho certeza que eles estão felizes com Excelente isso. Todos. A Lúcia está dizendo assim, tem sempre um pouco de humor aqui, né? André, eu já autorizei minhas filhas a me internarem quando eu começar a usar sandálias Comfort. Então, agora, uma coisa que você também falou, André, que eu acho que é a base de tudo, é a mentalidade. É você. Eu passei um tempo na China, muitos anos atrás, e eu via na rua assim, as avós cuidando das crianças. Mesmo que não fossem avós daquelas crianças, as mulheres mais velhas, chamadas de avós, iam para as escolas e cuidavam daquelas crianças, porque os pais estavam trabalhando e tal. Então, tinham essa função importantíssima, porque você está formando ali o cidadão, né? Então, se você tem eu acho que uma das coisas que a gente tem que tentar e pedir e exigir é que as crianças, desde cedo, tenham contato com pessoas mais velhas, e existe sempre, a gente sabe, quando existe uma avó viva, normalmente as crianças se apegam muito às avós, e que elas aprendam na escola a conviver, a saber o que é, a dar valor ao conhecimento. Foi isso que você falou. Quando uma sociedade dá valor ao conhecimento, aí você sabe que aquela pessoa mais velha ela tem um conhecimento porque ela viveu muito tempo, ela foi vivenciando, aprendendo, tendo experiências. Então, essa questão da valorização do conhecimento em vez do lucro, né, na nossa sociedade neoliberal, é o caminho que a gente tem que tomar, né? Os indígenas dão esse exemplo também o tempo todo, né? Os indígenas têm uma relação familiar em algumas tribos que não tem relação de parentalidade, não tem esse vínculo familiar como nós temos pai, mãe. Todos os adultos são pais e mães de todas as crianças. Então, a responsabilidade do cuidado é compartilhada na tribo. Essa questão do cuidado é uma questão que nós teremos que enfrentar no envelhecimento. Porque o envelhecimento exige algumas ações de cuidado que nós não estamos aparelhados para enfrentar. Moradia, eu e Regina temos um plano de morar juntas na velhice, que a gente está falando nisso há 20 anos, a velhice vai chegar... A gente tinha falado, há anos atrás, a gente tinha falado que ia criar um asilo dos velhos drogados, entendeu? Vocês viram uma série, um filme francês com a Geraldine Chaplin e a Jane Fonda, que chama E Se Vivêssemos Todos Juntos? Que é a história de amigos, 5 amigos que envelhecem nesse momento e que não aceitam se submeter a comando dos filhos, e os filhos querem interferir, querem escolher onde vão morar, eles resolvem morar todos juntos numa casa. E a generosidade de um para o outro se estabelece, porque todo mundo ali sabe o que está passando. Então, não vem filho dizer como é que se comporta se não tem ideia do que está acontecendo. Esse filme é lindíssimo, eu super recomendo. Ele tem algum streaming, eu não sei em qual plataforma, mas chama E Se Vivêssemos Todos Juntos. É engraçado, né, André? Porque a gente, quando completa 60 anos, a gente tem uma certa rejeição ao fato, né? Você não quer pegar um ônibus de graça, ou mesmo 65, tem uma série de coisas que você se recusa porque você se sente jovem ainda. Mas, com o passar do tempo, você vai se acostumando.
Mas com o passar do tempo você vai se acostumando com essas regalias, digamos assim, e com essa condição, porque não está interferindo na sua condição emocional, entendeu? Você continua sendo. Eu sou feliz, eu amo, eu transo, tudo, eu trabalho, eu tenho energia total sobrando, eu só tenho um joelho que às vezes me prega alguma peça. Eu ia falar isso. Qual é o momento que você percebe que a velhice É o chega? meu joelho, é o meu Você joelho. percebe que tem joelho, você nem sabe que tem joelho Nem até envelhecer. não, é só quando eu fico parado muito tempo, por exemplo. Então, tem uma certa limitação para ir a museu, por exemplo. Mas como eu já conheço quase todos os museus do mundo, não vai me Agora, fazer. Miguel, eu vou te falar uma coisa. Eu adorei essa história de entrar na fila dos 60. Eu não tive É. nenhuma resistência, não. Eu acho que é porque Eu adoro, eu no meu adoro. Não, hoje eu adoro, eu peço, eu quero atendimento prioritário. eu fiz 60 em janeiro passado. E a minha primeira viagem na fila dos 60, eu embarquei na companhia do Gilberto Gil e do Geraldinho Azevedo. Eu falei, gente, isso é um paraíso. Eu agora só quero essa fila. Eu me lembro uma vez, quando eu entrei com a Ângela numa fila dessas, o cara ficou olhando para a gente assim: estão furando fila, que isso? Aí a Ângela teve que dizer: mas eu não estou furando fila, jamais faria isso, eu tenho idade para isso. É É isso. engraçado, as pessoas têm problema até com isso, entendeu? Você E vê o que é como isso louco afeta. também, o que é louco, que costuma acontecer muito nesse processo de envelhecimento, além do preconceito, é que você coloca no mesmo balaio todo mundo que tem mais de 60 e trata a É, velhice como uma coisa só. Não há tempo da vida mais subjetivo do que a velhice. A velhice, quer dizer, não dá para comparar uma pessoa que tenha vivido a vida que eu vivi com alguém que tenha vivido uma experiência diferente, alguém que teve filho com alguém que não teve filho, alguém que perdeu filho com alguém que não. Não, são experiências que não se comparam. Quando claro. você leva a criança para o colégio, e aí vai todo mundo, é criança que está começando a vida, que tem aquele livro do Delamare que você lê e todas as crianças são iguais, tem determinadas reações que integram aquele grupo etário. Na velhice isso não funciona. E quando você trata todos os idosos como se fosse uma coisa só, você desconsidera um direito fundamental também, que é o direito à subjetividade. Eu Você não não está sou sendo igual, justo, né, aí nesse sou caso. igual a todo mundo. E os filhos muitas vezes falam assim: vamos colocar numa casa de longa permanência. Colocar numa casa de longa. Uma coisa é eu e Regina escolhermos morarmos juntas numa casa que a gente escolher viver. Outra coisa é você ir para uma casa de longa permanência como se fosse jardim de infância. E, assim, não tem paciência. Eu escuto isso de muitos idosos, que quando eu trabalhei nos processos de envelhecimento, o que mais chegava eram idosos que não tinham mais mobilidade ou que não tinham mais a capacidade cognitiva rígida. E esses idosos reclamavam demais, porque assim não é um centro recreativo, ninguém fica amiguinho de ninguém porque envelhece e os dois têm a mesma idade. São vidas Exato. muito diferentes. Então, assim, tem alguma coisa que eu acho fundamental para a nossa velhice ser melhor, mais luminosa, é respeito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa exigir quase que impor. Porque chamar no diminutivo, nhenhenhé, nhenhenhé, rola, não Isso é rola. horroroso. A minha mãe detestava isso, minha mãe odiava isso. E as Imagina pessoas uma não se dão pessoa que conta. trabalhou a vida inteira, que tem uma obra, que tem uma história de vida reconhecida, chega no hospital, às vezes precisa um procedimento, é infantilizado, imbecilizado, mas não se respeita. Eu acho que precisa de uma formação mais adequada por quem trabalha com os cuidados do envelhecimento, e tem que Claro. respeitar quem envelhece, não dá para. Eu ando muito, muito combativa, pela mais egoísta das razões. Eu acho que eu tenho preparado o meu envelhecimento para ser mais sustentável. Você tá se formando, né? Você está estudando a questão toda. Quando chegar na tua hora, você vai saber tudo, entendeu? E você acha que a envelhecimento, então, cada vez vai se tornar mais uma questão de justiça? Justiça enquanto lei. E justiça, assim, enquanto direito, enquanto acesso a direito. Porque a gente está falando de envelhecer com saúde, de envelhecer com mobilidade, de envelhecer com moradia,
de envelhecer com trabalho. Todos esses são direitos fundamentais. E cotas para as pessoas mais velhas também no trabalho. Isso a gente falou disso outro dia, e é muito interessante isso, um sistema de cotas para as pessoas mais velhas. Eu acho que, do jeito que nós temos caminhado, isso não vai precisar nem ser uma política de cotas, isso vai ser uma demanda natural, porque há determinados trabalhos e há uma formação com um buraco aí formativo geracional, e mesmo as empresas que rejeitam o envelhecimento ou que se comportam de uma forma preconceituosa com o envelhecimento vão precisar da mão de obra de quem envelhece pela formação mais integral do que essas formações tão especializadas que nós temos hoje. Então, eu acho que a experiência... Tem algumas empresas... Eu, outro dia, conheci uma mulher, ela tem uma empresa de produtos de beleza, cremes e shampoos e óleos, e ela só emprega mulheres com mais de 60 anos. E ela disse que está super satisfeita, porque ela tem um retorno empresarial. Então, assim, nem que seja por lucro, eu acho que essa mão de obra vai ser assimilada. Tem uma coisa, né, André, que a gente precisa levar em consideração, que não é justo também, e entra dentro da nossa sociedade capitalista, é que é o seguinte, para você envelhecer com saúde, você precisa ter condições também, ter dinheiro para isso, porque custa muito caro, entendeu? Uma farmácia de manipulação custa uma fortuna, um médico que cuide do seu envelhecimento, que trate seus hormônios, custa muito caro. Você não consegue isso no atendimento público, entendeu? Infelizmente, nós não chegamos lá ainda, entendeu? Então, não é justo com as outras pessoas. Você olha nos telejornais, as pessoas pobres, você olha, a pessoa diz a idade tem 60 anos, entendeu? E parece 80. Parece muito então, mais. Você vê um processo de envelhecimento involuntário, né, imposto pela sociedade, que é triste, entendeu? É muito triste. É lamentável isso. É o que eu falei no começo, quer dizer, o envelhecimento não é homogêneo, há um degrau, um buraco, um abismo imenso nos envelhecimentos no Brasil, que é um país desigual. Todo, né? A Laurita falou aqui que nem todo mundo envelhece sadio, é verdade. E essa questão impacta muito mais quem não tem acesso à saúde e quem não tem dinheiro. É claro que há doenças que chegam também a quem tem dinheiro de uma forma inexorável, mas isso é do jogo da vida. Agora, não ter acesso a um remédio de hipertensão, a um remédio de diabetes, a doenças que são crônicas e que podem levar à longevidade se tratadas, isso é muito perverso. Porque... a reposição mesmo, tratar os hormônios, que é uma coisa inexorável. Eu acho que isso reflete a nossa sociedade. Ela não é justa, né? A vida não é justa, a sociedade não é justa. Você escreveu um livro que é isso, né? A vida não é justa. O meu chama A Vida Não É Justa. Isso passa para as pessoas velhas também. Quer dizer, a sociedade, a gente tem que mudar a sociedade primeiro. E aí, certamente, quando mudar a sociedade, todos esses movimentos vão estar ganhando espaço. Eu queria ler uma coisa aqui, a gente tem um minutinho, que a Tá 4912 diz: Andréa Pachá, com 60, parece uma moça de 40. Está bem bonita, moça. Show para vocês aí com 60. Eu também acho que está muito bonita, viu, André? Sim, André, você está muito bonita, é verdade. Obrigada, vocês também, gente. É que a gente não quer falar em benefício próprio. E olha que André, a desembargadora André, foi muito importante nesse programa. A sua fala sempre é ótima, André. Você foi ótimo, André. Foi Venha super esclarecedora. Exatamente. Eu falei para vocês que eu moraria nesse programa, porque eu adoro todas as vezes que eu venho. Eu acho uma delícia e assisto. A gente vai te chamar de novo. Agora nós estamos tratando desse assunto especificamente nesse horário, que é o barato da idade, entendeu? E a gente descobre que cada vez tem mais assunto para se mergulhar, mais pontos de vista diferentes, entendeu? Mais pessoas interessantes, diferentes. Então, isso vai ter uma vida longa, sem trocadilhos. Tomara. É isso aí, gente. Muito obrigado, Andréia. Um beijo, Miguel. Obrigado a todos. O pessoal assistiu aqui. Eu não li todos os comentários, porque a conversa estava caminhando assim tão rápida,
e tão boa que acabei não lendo tudo. Mas foi muito bom, foi muito ágil, muito bom. Obrigada, muito gente. feliz. Todo mundo acompanhando aqui com muito interesse. Muito obrigada a todos e todas. Obrigada, André. Um beijão. Beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Beijo, Miguel. Beijo. Você encerra aí, Regina? Encerra, né? Vou encerrar, estou procurando aqui, que nem a Daiane, estou vendo aqui. Onde é que está o encerro? Pronto, achei. Beijão, gente. Tchau, gente. Tchau, Andréia. Valeu.